É isso. Salve, salve, meus queridos. Tudo jóia? Sejam bem-vindos novamente ao nosso querido Salescast. Trouxemos nosso querido Matheus Santil, da Oyster. Na última vez, semana passada, eu tinha perguntado, eu tinha falado que eu não sabia falar. Agora eu tenho alguém que sabe. Como que é? Oyster. Beleza. Obrigado, pessoal. Acabou o episódio por aqui. Valeu, falou. Era só por isso que eu queria. Mas, cara, primeiramente, seja super bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser super legal a gente poder conversar, falar um pouquinho sobre os assuntos que você domina bastante. Queria muito falar sobre futebol, mas não é um assunto que eu domino com tanta maestria, então vai ter algumas coisas que eu não vou saber o que falar. Bom, acho que, pessoal, querendo apresentar, eu vou deixar o Santil se apresentar, explicar aí quem que ele é, da onde ele veio, da onde surgiu esse convite. Santil, fique à vontade, o palco é todo seu. Valeu. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, olá, enfim, cumprimento que vocês preferirem. Sou Matheus Santil, tenho 26 anos. 26 anos. Eu tô fazendo conta, entendeu? Chega uma época da vida que você já vai começando a fazer conta, e a minha época chegou cedo, entendeu? Ah, entendi, faz sentido. E aí, enfim, acontece, sou noivo da Giovana, sou corintiano, apaixonado por futebol, apaixonado pelo meu trabalho, por experiência do cliente, sou head de parcerias, canais e novos negócios da Oyster, né? Uma empresa que tem foco na automação de processos repetitivos para o jurídico. Sou consultor de CX independente, sou consultor de CX para processos ESG pela Fortes Rodrigues, sou professor voluntário de Customer Success da Afro Academy e sou entusiasta do CX, do CS aplicado a qualquer tipo de negócio, enfim. Acho que é isso, cara. Cara, legal. Eu dei uma olhada antes, eu já conheço o Santil faz um tempo já, pessoal. A gente trabalhou juntos na Marca Fácil, que foi a empresa onde a gente se conheceu e tal. Sim. Até dei uma olhada no teu LinkedIn para surgiu, poxa, algumas perguntas que fossem mais... Mas eu achei legal esse negócio da Afro Academy. Cara, conta um pouquinho pra gente sobre da onde surgiu isso, me fala um pouco. Cara, teve uma época que eu tive uma comunidade de vendas, que é a Inside the Sales. Fiquei por 1 ano e meio. E uma das cogestoras comigo é professora lá de pré-vendas, né? E aí cara, que legal, você é professor de pré-vendas, o que é a Afro Academy? Então, apesar do nome, né, de ser muito voltado ao público negro, pessoas negras de fato, mas ela abraça qualquer pessoa que esteja desempregada e queira se recolocar no mercado em uma das novas profissões, né? Então, ele é um projeto social bem bacana, eles ganharam investimento dos Sharks, não lembro qual é o Shark agora, mas eles têm investimento lá, e eu sou professor voluntário, então o meu objetivo é dar um bootcamp e em 30 dias as pessoas saberem o básico para se tornar um CSM Júnior. E aí, quando elas estão chegando para o final do curso, eu já vou direcionando para as empresas e também dou apoio, né, para essas empresas no momento de rampagem desses alunos. Então, não tem custo. As turmas normalmente têm 20 alunos, 30 alunos para ter um acompanhamento mais próximo, né? E a ideia é isso, cara, desenvolver novos CS e espalhar a palavra do CS pelo mundo. É bem da hora. Que da hora. E tipo, você contou que você tem hoje, se a gente for olhar assim o teu currículo, ele é um currículo extenso, mas, cara, como que foi o teu histórico profissional? Tipo, pô, aonde tu começou? Qual foi os primeiros passos que você deu ali pra CS, que hoje você é especialista? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, eu sempre fui muito estudioso, apesar de meus pais não terem tido muita condição, assim, mas eu tive o privilégio de só começar a trabalhar depois da maior de idade, né? Não foi uma infância fácil, uma adolescência ali que eu deveria estar trabalhando, talvez, mas meu pai falou, não, estude, porque se você começar a trabalhar agora, você vai ter menos tempo para estudar. Então, eu fiz vários cursos na minha adolescência e eu comecei a trabalhar com 18 para 19 anos num call center, né? Na Bernat Pérez, assessoria de cobrança. E lá eu caí ainda numa carteira jurídica. Então, não sabia lufas de nada. E tive que aprender a negociar, tive que aprender a falar com pessoas, tive que me desenvolver, tive algumas crises de ansiedade no começo, porque, cara, ambiente de call center, nunca tinha trabalhado, enfim.
no fim, passei da experiência. Depois que eu passei da experiência, eu comecei a performar, comecei a gostar. Percebi que eu tinha facilidade com atendimento ao cliente e com liderança, com gestão de pessoas. E em 2017, isso. Aí eu comecei minha faculdade, comecei a entender o que eu precisava fazer para crescer na empresa, comecei a fazer minha faculdade, me formei daí em comércio exterior. E vi a oportunidade de virar supervisor, e dentro da empresa tinha a formação de lideranças, né, para operação. Me inscrevi no programa, eu me dava muito bem como gestor, tinha bons resultados, fui aprovado para a segunda turma, né, da formação corporativa de líderes. É um programa que dura até hoje, eu me formei na segunda turma. E me destaquei na turma. Então, como é uma empresa muito grande, o call center ele divide por carteiras, que eles chamam, né? Então, eles terceirizam para BG Financeira, Itaú, Via Varejo, enfim. E aí, algumas das melhores carteiras chamaram a minha atenção. Só que meu diretor gostava muito de mim. E aí, ele me promoveu em uma das carteiras dele. Fiquei por 3 meses na supervisão de call center mesmo. E com 6 meses de supervisão, eles me convidaram para ser supervisor da parte de canais digitais. Isso era 2018 e meados de 2018, se não me engano. E era para cuidar de todos os atendimentos que não eram de voz. Então, eu cuidava de toda a estratégia com WhatsApp e uma parte da SMS. A minha gestora, na época, cuidava de toda a parte de URA, IA por voz, enfim. E meu papel era estruturar um padrão de atendimento digital, estruturar um padrão ali junto comigo. Quando eu cheguei, eram 30 pessoas para atender 12 carteiras diferentes. Então, tinham metas diferentes, KPIs diferentes, regras diferentes que precisavam ser abordadas, eram produtos diferentes que precisavam ser atendidos, mas eu precisava ter um padrão, e a gente precisava desenhar esse padrão. Eu me debrucei muito em conhecer a ferramenta, em conhecer os processos e em me relacionar com os gestores das áreas para entender o que funciona, o que não funciona, né? E trazer isso para dentro de casa. Então, eu tive que estruturar toda a área, completamente toda a área. Tinha uma parte de supervisão, ela acabava me ajudando muito na parte de gestão de pessoas. No primeiro momento, eu olhava para a parte estratégica, que eu tinha muita facilidade já daquela época. E deu certo. E aí eu comecei a descobrir as métricas, porque, o que é um TMA, o que é um FCR, o que é um NPS que tanto enche o saco, um CSAT, como que eu faço uma boa medição de taxa de conversão, política de metas, planejamento, desenho, enfim, aquilo acabou dando certo. E o meu fornecedor, na época, ele falou, cara, você tem tato para trabalhar com a experiência do cliente. Começa a estudar isso, é um assunto que está ganhando força agora, acho que você vai se dar bem. Aí eu comecei a estudar e me apaixonei. A gente deu a primeira imersão para a diretoria, então eu e ele organizamos, a gente deu uma imersão para toda a diretoria da empresa sobre o que é a experiência do cliente, por que investir em termos, palavras, treinamentos para gestão, ou como que aquilo poderia trazer mais resultado para a empresa e trazer um save também para a empresa, porque na época a área de qualidade da companhia estava buscando a ISO 9001, então a qualidade em call center está muito atrelada à qualidade das ligações, nota de NPS, etc e tal. E naquela época era algo muito incipiente, mas alguns bancos já pontuavam os escritórios por NPS, por exemplo, né, os call centers pelo NPS. Então a gente procurou pôr um padrão de qualidade elevado no digital. Cobrava-se isso muito das gestões e eu tinha que dar reportes para a diretoria, para a minha diretoria, para a diretoria dos outros gestores também, porque senão o banco poderia pontuar negativamente, enfim. Então foi toda uma construção ali. Fiquei bastante tempo, eu fiquei por 1 ano no projeto do digital, depois fui para uma carteira, voltei para o call center e de novo para uma carteira jurídica. Peguei uma carteira que estava muito ruim, chegou eu e um novo gerente, né? E aí ele fez toda a parte estratégica, e só que ele tinha que pegar 3 ou 4 carteiras e eu ficando só com a operação. Conseguimos reverter o cenário, a gente foi o primeiro ano que deu lucro aquela carteira, ela sempre dava prejuízo para a empresa, a gente em 6 meses deu lucro de 1 ano e meio.
e diminuiu o prejuízo em 60% que a carteira tinha dado histórica, assim, foi bem legal. E tiramos uma equipe de 24 pessoas que tinham de 2 a 4 que batiam meta de maneira recorrente para 14 a 16 batendo meta recorrente. Praticamente metade. Então, assim, foi um crescimento fantástico, assim, ali eu vi que eu tinha acertado a mão, mas em call center eu já não me via mais, assim, eu tava lá porque eu tava acomodado, eu ia fazer 4 anos, poderia ter subido mais escadas lá dentro, né, assim, quando você tem tempo de casa e você é dedicado, estuda, conhece bem a operação, se relaciona bem com os pares de outras equipes, a tendência natural é que você vai crescendo, mas eu não queria mais escalar. E eu precisava fazer uma transição de carreira. E aí, quando veio a marca fácil, cara, eu pivotei minha carreira, assim. Tipo, fui como SDR, vesti a sandalinha da humildade, tem que prospectar, vamos prospectar, tem que ligar, vamos ligar, mas não é o que eu curto, eu tô fazendo uma transição de carreira. Sim. E aí, foi onde eu conheci o Luiz, né, assim, eu sou muito grato também pelo que o Luiz fez na minha carreira, a aposta que ele fez em mim, porque eu chegar e depois de 20 dias falar, cara, ó, eu quero migrar pro CS, é o que eu estudo, é o que eu faço, em março eu vou estar no All Summit em São Paulo, no evento de tal dia, e eu quero que você me dê o caminho das pedras para eu ir pro CS aqui, porque eu acho que eu tenho uma boa chance de me relacionar com as pessoas, de crescer minha carreira e enveredar para isso. Beleza, deu certo, fiquei acho que 9 meses no pré-vendas da Mercafácil, mas quando eu tinha 5 meses de pré-vendas, veio o projeto Tribanco, e ele já existia antes de mim, né? Mas aí eu fui convidado para fazer o relacionamento com o time Tribanco. Então eu conversava com aproximadamente 130 pessoas no todo do Tribanco, que eram só os gerentes de conta de fato do Tribanco. Sim. E eu tinha que garantir que eles estavam indicando corretamente, que eles dessem o apoio, né, para as negociações acontecerem, os fechamentos, pegar os reportes internamente, levar para lá, montar os subsídios de relatório para o gestor do projeto conseguir fazer isso de maneira tranquila. Deu super certo, e como eu tinha um funil já bem alimentado, digamos assim, pré-vendas, então eu consegui bater minha meta também, tudo certo, e recebi o convite assim que abriu uma vaga para ir para o CS ongoing, né? Então, em vez de ir seguindo os passinhos, né, primeiro pela implementação, depois para onboarding, depois para ongoing, que na Mercafácil faça essa divisão pelo modelo de negócio, pelo tipo de produto, Sim. eu já fui para a ponta final, para atender os caras velhos de casa. E eu tinha preferência. Muito porque eu sempre me dei muito bem com as pessoas que conheciam o meu produto. O que eu tô falando, o que eu tô fazendo, porque eu conseguia levá-las pro próximo passo, para dar o gatilho, trabalhar e estressar melhor, tanto que deu muito certo. Eu e o Rafa, a gente segurou bastante coisa, era um momento que estava bem complicado com os clientes mais antigos, a gente segurou bastante a taxa de cancelamento, conseguimos ajudar o time nas fases anteriores. Por eu ter trabalhado no comercial da Mercafácil, então eu consegui criar um bom relacionamento com o comercial para dar treinamento, direcionamento, pitch que funciona, que perfil de cliente que utiliza melhor a gente, uma série de questões. Sim. E recebi o convite para ir pro Lixo, daí depois de um tempo, também continuando na área de CS, né, fui, mas eu senti a saudade de voltar para gestão, assim, meu lugar de conforto, minha zona de onde eu tô tranquilo é gerenciando pessoas, gerenciando times. Aí surgiu a oportunidade da GoBrax, era uma logtech. Não deu certo, tudo que eu podia fazer de errado eu fiz lá de errado. E depois disso eu vim para Oyster, que pelo que eu tenho caminhado até aqui, já fazem 7 meses que eu tô com um projeto. Peguei uma área do zero para estruturar, tudo que era para dar certo, tá dando certo até aqui. Poderia dar mais certo, mas assim, tá dando certo também. Eu já tinha referências antes, sempre tive um networking muito ativo e sempre estava fazendo benchmarking, disponibilizando para a galera. Nesse meio tempo eu me especializei em CX, terminei a faculdade de comércio exterior, estou terminando minha pós em gestão estratégica de negócios. Fiz a especialização pela WCS em economia do consumidor.
E aí eu sempre estava trocando muito, sempre tive muita facilidade com enxergar processos, sempre que eu botei a mão na massa, entreguei resultado, então foi natural ir para consultoria, foi natural ir para dar aula para pessoas que querem entrar, né, que pô, cara, eu quero fazer uma migração diária, eu quero ir pro CS, pô, eu quero começar a estudar CX, mas eu não sei por onde eu começo, isso foi muito natural. E aí eu construí também a consultoria para quem, cara, não tem nada, como que você constrói processos de encantamento do cliente e começa a trabalhar isso. Cara, eu tentei dar uma síntese aqui, mas... O que eu acho da hora, assim, na história que você conta, você consegue perceber que existe, sempre existe um pezinho de alguma coisa que você no futuro fez no que você fazia antes. Sim. Tipo, você pega ali o exemplo que você citou quando você estava na Belinat, né? Quando você estava na Belinat, que você começou logo no início ali, que você começa a ver alguns processos, NPS, etc., que são coisas que mais futuramente acabam entrando no CS, né? Então, meio que tipo, é que nem a pessoa que você comentou havia falado. Já era uma coisa que você já estava acostumado, né? E é o que eu costumo falar, tipo, tem muita coisa assim que a gente acaba aprendendo muito na teoria. Tem muita gente que aprende muita coisa na teoria, mas tem muita coisa também que a gente acaba aprendendo na prática e a nomenclatura a gente ouve depois. Tipo, pô, você passa pelo NPS, você passa pelo CSAT, você passa por CS... E só depois de um ano, você fazendo aquilo, você percebe que o nome daquilo é CS. Então, você tipo, foi meio que um caminho natural para você. E você você poder dar você dando essas aulas, você conseguindo ensinar para as pessoas o que elas precisam fazer, é algo que você passar na tua pele, né? Sim, pô, é muito mais fácil. As pessoas conseguem ter aquele sentimento de, pô, eu tô passando por isso, o cara já passou por isso, ele consegue me ajudar muito. Linka um pouco com a dúvida que eu ia tirar agora de, tipo, quem é o Santil atualmente? Tipo, sei que você comentou um pouquinho da empresa, da onde você está atualmente, você está estruturando e tal. Então, meio que juntou um pouco com a outra pergunta que eu ia fazer, então meio que você matou duas perguntas num tiro só. Mas, cara, acho que pegando um pouco dessa tua experiência de comercial, CS, agora CX, que você tem bastante experiência, o que você diria, assim, que, tipo, é necessário entre os três, sabe? Porque a gente sabe que existem muitas empresas, no último episódio a gente falou com o Lipe que existe uma briga entre marketing e comercial em muitas empresas, né? Que o marketing ele quer entregar resultado, o comercial também quer, e fica um brigando com o outro. É o comercial falando que o marketing não entrega lead qualificado, é o marketing falando que o comercial não é qualificado para converter lead que tá chegando quente, assim por diante. E tem aquela questão do CS, né? Tipo, pô, comercial tá vendendo errado, pra caralho, tá vendendo pra quem não tem perfil. tem muito. Entendeu? Então, tipo, cara, eu acho que ficaria legal você trazer essa visão, assim, sabe? De, CS, comercial, o que uma empresa que tá desenvolvendo isso agora precisa trazer, precisa sempre deixar isso como um ponto de atenção pra no final não ter que ficar apagando incêndio, né? Cara, eu vou falar o óbvio, mas quem manda é o cliente. Uhum. Como que eu posso explicar isso de uma maneira simples? Pensa comigo o seguinte, cara, você tem um produto top, então, pô, tem no celular aqui, cara, fantástico, tem uma série de revoluções, tem câmera assim, tem câmera assado, a tela dele tem resolução isso, aquilo, outro, ele faz desse jeito, mas eu quero vender ele para senhorinhas de idade de Piraporinha do Norte. Quando eu fiz, eu pensei nelas. Cara, se eu não tiver quem compre, primeiro de tudo não vai ter nada. Depois, bom, entendi que esse celular é bom para uma galera mais jovem, mais antenada, que utiliza mais celular, ou para uma galera que curte mais status. Você vai entendendo quem é teu público consumidor conforme as pessoas começam a comprar. Uhum. Depois que você começa a entender isso, aí você desenha os processos. Teu marketing vai saber, opa, minha persona compradora, meu perfil ideal de cliente é tal. Uhum. Se eu abordo ele por tal lugar, de tal maneira, falando X coisa, eu sei que vou vender melhor. E mais, quando o CS pegar esse cara, quando os ports pegar esse cara, ele vai ter uma abordagem para essa linha. Uhum. E aí as coisas começam a se conversar. Eu sempre vou manter o tom de voz, eu sempre vou garantir que eu estou vendendo aquilo que eu consigo entregar, e quando for entregue eu preciso garantir o mesmo bom atendimento que o vendedor dá. Uhum. Não é incomum, infelizmente, o cliente recorrer a quem lhe vendeu.
Sim. Em qualquer empresa e qualquer perfil de negócio. Mesmo que venha outra pessoa e se apresente como o responsável pela conta a partir de agora. Então, exemplo, né? Eu te vendi um produto e o João é o teu CS. Sim. Cara, o João até te dá um bom atendimento, mas, porra, a gente sentava, trocava uma ideia, falava isso, aquilo, outro, te dei desconto, fiz uma série de coisas pra te trazer, mesmo que eu não tenha te dado o desconto que você queria, mas eu falei, olha, eu não posso te dar tanto porque isso, aquilo, outro, Sim. eu venho pra cá. E quando chegar lá, o cliente vai ouvir muito não. Às vezes o João é até gente boa, mas em vez dele trazer uma abordagem mais política, ele olha e fala, não, cara, é você que tá usando errado o produto, não é meu produto que tá errado. Entendi. E isso acaba incomodando o cliente. Então, ele acaba recorrendo de novo pro vendedor, porque o vendedor, normalmente, ele é mais político, né? Ele é um, calma, deixa eu ver, deixa eu entender o cenário, né? E aí ele nunca vai olhar, ó, cara, você tá um bom vendedor, uma boa pessoa de relacionamento, um bom CSM, enfim, ele nunca vai falar que o cara tá errado. Então, assim, tudo vai muito de entender o cliente, tudo isso, né? Então, cara, quem dita como os processos devem acontecer sempre será o cliente. Sim. Por isso que o CX, ele é uma cultura, né? Então, cara, o processo do marketing, quando passa para o comercial, quando passa para o pré-vendedor, se ele passar de um jeito A, eu percebo que converte mais do que quando eu passo do jeito B. E sempre tem esses testes. Sim. Mas por que o do jeito A converte mais? Ah, porque do jeito A eu passo mais informações sobre o cliente, o pré-vendedor consegue qualificar muito melhor. Ele já tem um rapport criado. Sim. Então, nessa qualificação bem criada, ele vai para o vendedor e ele mantém essa qualidade na passagem de bastão, o vendedor tem um rapport bem criado. E aí ele consegue vender mais fácil, entender um pouquinho melhor, e até alguns cenários, se a empresa trabalha com perfil comportamental, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com isso, puta, esse cara é mais objetivo. Ele já direciona melhor a reunião para um perfil mais objetivo. E ele passa essas informações depois para o CS. Ele não gosta de enrolação, ele gosta que vai direto ao ponto, ele não se incomoda em falar que ele tá errado, etc e tal. Puta, ele é um cara mais relacional. Não, ó, veja bem, você vai ter boas reuniões com ele, você vai entregar mais sucesso quando antes de entrar na solução do problema, antes de entrar no tópico da reunião, você puxar algum assunto aleatório. Ele gosta muito de futebol, ele gosta muito de música, e aí isso vai criando as coisas e você consegue executar os processos que você precisa muito fazer. Então, cabe sempre muito estudo, muita coisa, e tudo começa a partir de o cliente, mano. Como, quando, onde, e entendendo esse cara, colocar ele no centro e a partir dele fazendo todo o relacionamento, digamos assim. Entendi. E tipo, se a gente for pegar... Muita gente, é que nem a gente tava falando agora bastante de nomenclatura, CX, CS, CSM e tal. Cara, se fosse para você explicar pro pessoal, acho que você explica isso direto na Afro Academy, mas seria legal explicar pro pessoal que tá vendo. É tipo, o que é CS, o que é CX, qual que é a diferença dos dois? Acho que na conversa que a gente teve com o Felipe, que o Felipe trabalha com marketing digital. Então a gente levantou uma polêmica. Pô, marketing tráfego pago ou tráfego orgânico? O que você prefere? Então, tipo, acho legal levantar essa polêmica aqui também. Tipo, CS, CX, quem é mais importante? Pô, os dois são importantes, prefiro isso, prefiro aquilo. Fala um pouco pra gente. Tá. Existem dois panoramas. E aí, vamos lá. Um é a experiência do cliente, CX, Customer Experience, e o outro é o sucesso do cliente, Customer Success. Eu sou capaz de entregar sucesso sem entregar uma boa experiência, eu sou capaz de entregar uma boa experiência sem entregar sucesso. Sim. Tá? Como? Uber. Muitas vezes ele te entrega sucesso. Mas, cara, você já pegou o carro zoado, você já pegou o motorista chato, a música não tava legal, o banco do carro não é confortável, o cinto de segurança travou, a porta não fechava direito, o maluco falava... Meu, ele deu umas travadas no meio do caminho, mas ele te levou do ponto A ao ponto B, ele te entregou sucesso. Mas você teve uma experiência horrível com esse cara. Aí vem o outro lado. Cara, você pegou um Uber Black, carrão bonitão, confortável, ar-condicionado na temperatura que você queria,
música do teu agrado, motorista com papo 10, ou aqui em Curitiba tem gente que não gosta muito de conversar também. O cara não falou um A com você. Não é estranho, tá, pessoal? Vocês vão entrar. Se vocês vierem pra Curitiba, vocês entram no Uber, o Uber não dá um pio, mas eu sou curitibano, eu posso falar, isso é maravilhoso. É fantástico. É fantástico. Você entrar, você bota o teu fone de ouvido e sai numa boa. Mas eu também não ligo. Quando o Uber puxa assunto comigo, dependendo do assunto, eu também converso com ele numa boa. Mas continue. Tá, vamos lá. E aí, cara, o carro quebrou. Cara, o carro quebrou, morreu, acabou a gasolina, posto a 5 km de distância. Ele, vou ter que encerrar a corrida aqui. Você não tá no teu destino. Tua experiência tava fantástica, depois até de você dar uma nota 5 pro cara. Mas ele não te entregou sucesso. Então, os dois são muito importantes e os dois são coisas diferentes. O sucesso do cliente, ele é uma etapa da jornada. Normalmente, ele é a etapa final. Sim. Então, você prospecta o cara para vender para ele alguma coisa. Quando você vende alguma coisa para ele, ele precisa ter sucesso com aquele produto, serviço que ele contratou de ti. E o sucesso que vai definir cara, a maneira que ele vai usar aquele produto, ou como ele deve ser utilizado. Então, uma xícara, cara, se eu uso ela para tomar café, suco, chá, enfim, o que for, não quebra, dura, aguenta bebida quente e fria, tá entregando sucesso. Beleza. A experiência, toda a percepção que o cliente tem com a vida na tua marca. Desde o momento que ele é captado, até o primeiro atendimento, segundo atendimento, terceiro atendimento, prazo de resposta, tipo de resposta, como responde, como ele é atendido depois, se dá problema, tudo a experiência. Toda vez que ele interage com a tua marca, é experiência. Então, ele não precisa necessariamente interagir com uma pessoa. Então, a Netflix é muito boa em entregar a experiência sem eu precisar ter um contato humano com qualquer pessoa, mesmo que seja por chat. Por quê? Porque ela te dá aquilo que você quer e ela vai configurando os algoritmos de acordo com o que você quer. De novo, é um case óbvio. Mas um bom case de experiência, por exemplo, querendo ou não, é a Coca-Cola. Porque ela foi a marca mais lembrada pelos brasileiros em 2022 e a principal preferência de compra. Por quê? Cara, tá ruim. Pô, tô chateado. Toma uma coquinha gelada. Tô feliz, tá calor, tô com os parceiros aqui. Beleza, tem gente que vai tomar cerveja. Mas se tiver uma coquinha gelada, ele vai tomar uma coquinha gelada. Sim. No churrasco, vai ter coquinha gelada. De noite, pra comer uma pizza, coquinha gelada. Então, assim, propaganda grátis, patrocina a gente aqui, hein, Coca? Vem comigo. Mas, assim, isso é uma boa experiência. Porque eu tenho várias percepções com aquela marca. Pô, toda vez que eu tomo uma Coca, eu tô feliz. Eu tô tomando com os meus amigos, eu tô tomando com a minha família. No horário de trabalho. Cara, isso é experiência. Então, eu tenho todos os momentos de interação que eu tenho com aquela marca que podem ou não me levar a comprar o produto e podem ou não me levar a ser um cliente recorrente daquela marca. Como que eu poderia definir os dois de uma maneira diferente? Os dois são culturas, os dois podem virar especializações e profissões, mas os dois têm olhares diferentes. O CS, ele é holístico, mas ele normalmente começa na etapa comercial. Normalmente. Já a experiência, de fato, quando a gente pensa a olhar de maneira holística, ele interage com muito mais áreas da empresa. Né? Porque ele vai olhar para a experiência do colaborador, ele vai olhar para a cor e para o tom de voz da marca, ele vai olhar para branding persona, ele vai olhar para a persona do cliente, ele vai olhar para a ICP, ele vai olhar para a jornada, ele vai olhar para o produto, ele vai olhar para os processos, ele vai olhar para tudo. Não que o CS não vá fazer isso, mas a intensidade com que o CS vai fazer isso em algumas frentes é menor do que o CX vai fazer. O CX vai olhar uma quantidade de dados, se for ele estruturado como área, maiores do que o CS. Por quê? Porque eu estou preocupado com o todo. Sim. Né? Eu estou preocupado em como o cliente enxerga a minha marca. No outro, eu estou preocupado em eu estou entregando aquilo que eu estou prometendo? Está aderente com o mercado? Esse produto está de acordo com o que eu estou vendendo? Então, o foco na entrega. Ele tem uma cultura de sempre entregar o sucesso, mas com foco na entrega. No outro, é o foco na experiência. Então, não basta entregar e entregar muito bem. Mas o como eu entrego é importante.
É tipo você comprar um produto lá, um fone top que você quer para trabalhar, para jogar, para fazer live, etc. É um fone top. Mas se ele vem numa caixa de papelão feiosa, tipo, não é tão irado quanto ele vir numa caixa, todo acolchoado para não quebrar, todo bem embalado, enfim, é diferente. Os dois entregam a mesma coisa, às vezes os dois entregam um produto inteiro, mas a segunda experiência é muito mais da hora. Sabe? Sim, tipo, isso ele acaba pegando bastante no processo. Cara, esses dias eu tava vendo, eu acho que isso junta um pouquinho com esse raciocínio do Santil. É uma coisa bem legal. Muitas pessoas já viram o famigerado Era do Gelo. Todo mundo... É difícil você encontrar alguém, obviamente, mais da nossa idade, que não assistiu Era do Gelo, né? Inclusive, Era do Gelo, que era do estúdio da Blue Sky, que fechou recentemente. O diretor da Era do Gelo, ele era brasileiro, né? Sim. E por que eu tô querendo trazer aqui, né? Por que eu voei um pouco? Todo mundo que assistiu Era do Gelo conhece o Scratch, que é o esquilinho, Sim. né? Que fica, 5 filmes atrás de uma noz. E você fica seguindo aquele caminho, sabendo que o bichinho quer o diacho da noz. Recentemente, o estúdio da Blue Sky foi comprado pela Disney, se eu não me engano, e o estúdio fechou as portas. E o que eu acho muito da hora, assim, que nem você falou, da experiência do cliente, né? Você teve aquela experiência de acompanhar toda aquela história. Adivinhem como o estúdio da Blue Sky falou, encerramos as nossas atividades. Fechou aqui o nosso ciclo. O último episódio de uma série, que é a série do Scratch, no finalzinho começa a tocar aquela música mais clássica do primeiro filme e o Scratch come a nós. Então, tipo, isso é literalmente a experiência do cliente, porque, pô, você seguiu todo o raciocínio, você sabe que o teu público seguiu aquela história e que a melhor forma de você fechar o negócio era entregar o que o público queria desde o primeiro filme. Cara, eu achei, esses dias eu tava vendo a cena e parei pra ler comentários, isso foi no Instagram. E daí tinha um cara que tinha comentado, pô, isso daí é preocupação com o cliente. E daí eu fiquei, putz, verdade, cara, faz total sentido. E em filmes, né? Coisas que a gente geralmente não... Às vezes o pessoal costuma falar de fanservice, né? Que eu sou fã, eu quero service, né? Então entregar o que o fã realmente quer. Sim. Mas junta um pouco com o que você tá falando, né? A experiência... Tá. E se você for parar pra pensar, nem todos os filmes da Era do Gelo são bons. Né? O primeiro e o segundo são ótimos, mas nem todos são bons. Mas você consegue relevar quando no final a história... O ciclo se fecha, né? Aquela tua sensação de dever cumprido, né? Ou da questão da experiência do cliente. Bom, saiu um pouco do que eu devia falar aqui, mas eu achei que seria muito legal de eu comentar isso. Eu tinha visto isso ontem e falei, mano, eu vou falar com o Santinho isso daí, porque isso daqui faz todo sentido. Mas eu acho que uma coisa que deu pra ver que é bastante comum, tanto no mundo do comercial, eu vejo isso muito no comercial e tal, é a questão de processo, né? Você falou... Processos é uma coisa que está acompanhando você desde que você começou a tua carreira profissional. Sim. E hoje você é responsável por estruturar processos na empresa que você está. Cara, como que você estrutura um processo, sabe? Eu acho que seria legal isso falando de um modo geral, porque vai ter gente que vai estar estruturando um time de vendas, vai ter gente que vai estar estruturando um time de CS, um time de suporte e assim por diante. Mas acho que, de um modo geral, como se estrutura o processo de uma área, sabe? Tá. Peguei na pergunta, né? Não, tá bom. Bom que você me avisa que você vai fazer essas perguntas. Não, eu aviso. Eu não avisei não, tá? Vamos lá, cara. Eu não vou lembrar quem é o pensador, cara, mas tem uma frase muito boa que é: nós só acreditamos em Deus, o resto me traga dados. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter insumo, você precisa ter dados. Só que quando você vai estruturar uma área do zero, nem sempre você vai ter dados concretos. Sim. Você vai ter que entender o que está acontecendo. E uma coisa que eu sempre aprendi é primeiro o estudo do terreno, arte da guerra. Vamos estudar o terreno, vamos dar uma olhada como é que tá, deixa eu ver para onde que eu posso ir. Porque se eu entender o terreno, eu sei quais adversidades principais já podem surgir, eu posso prever algumas, outras não. Sim. Beleza.
Fiz esse estudo, cheguei lá, entendi o cenário. Eu vou entender a empresa. Cara, o que faz, como faz, por que faz, como que o marketing trabalha, como pré-vendas trabalha, como vendas trabalha, como suporte, CS, produto, desenvolvimento, o que tiver na tua empresa diária que não for a sua, vá e entenda. E entenda como a tua área contribui com aquela outra. Ponto. Beleza, fiz isso. Se eu tiver dados, eu começo a gerar novos também. E eu faço um estudo contra o legado num curto prazo. Para onde pode ir, se eu mantiver esse ritmo vai ser assim, se eu mantiver esse ritmo vai ser assado. Se você tiver numa carteira, por exemplo, num lugar que você tem contato com cliente, como é o caso do comercial, do CS, enfim, converse com clientes. Se você tiver em pré-vendas, converse com prospects. Se tiver em vendas, converse com leads no funil. Se você tiver no CS, converse com clientes da tua base. Mas converse também com os leads, com os deals em negociação, e o mesmo vale nessa troca geral. Por quê? Eu começo a entender qual que é o perfil que funciona dentro da minha empresa. Beleza. E eu estou fazendo um arcabouço de dados. De novo. Sim. Legal. Estudo esses dados, desenho o primeiro processo. Ó, vamos tentar fazer isso desse jeito por causa disso. Põe, testa e vai. No meio do caminho você já vai ver alguma alteração que precisa fazer. Não, aqui eu tiro esse processo e ponho esse, aqui eu executo o processo dessa maneira e eu vou construindo. Então, tudo a partir de dados. Então, eu gero dados se eu não tiver nenhum. Se eu tiver dados, eu aproveito eles e vejo se todos aqueles dados que eu tenho são suficientes ou se eu preciso de novos. E vou atrás de gerar aqueles novos dados. Fiz o meu arcabouço e aí eu vou desenhando. Você entende quais resultados, isso normalmente você tem previamente, quais resultados a empresa espera que você atinja com a sua área. Você tem que me trazer mais clientes. Você tem que me trazer mais receita. Você tem que me trazer mais clientes com mais receita. Então, eu quero clientes com ticket médio alto. Não, eu quero trazer muito volume. Então, não tem problema eu baixar o ticket. Sim. E tudo isso você vai entendendo. Tendo esse direcionamento também facilita bastante. Dificilmente você vai estruturar uma área em que a empresa não tem direcionamento. Mesmo que a empresa seja sua, você sabe o que você quer com a tua empresa. Sim. Então, a partir desse princípio, eu tenho histórico de dados. Se eu não tiver histórico de dados, eu vou gerar dados para me dar insumos para aquilo que eu quero fazer, baseado em alguma coisa. Não tenho dados, não tenho insumos, só tenho a meta, eu vou no que eu jogo em casa. Como? Cara, vai atrás de benchmark. Exemplo, fui estruturar área de parcerias. Eu sabia que eu ia entrar na empresa para estruturar uma área de parcerias. Fui atrás das áreas de parcerias que eu conheço e que deram certo. Falei com os gestores das áreas. Cara, como que funcionou aí? O que você olhou? Que tipo de parceiro você tem? Quais processos você fez? Etc e tal. Tinha aquilo, tinha meu arcabouço. Eu tinha dados de mercado. Ali, guardei. Fui para dentro de casa. A pessoa que atendia parcerias antes. Até onde você foi? Até aqui, fiz isso, baseado nisso. Quando o parceiro falava isso, eu fazia isso. Quando ele passava aquilo, eu fazia assado. O que mais? Só isso. Só isso. Tá bem, guardei. Fui conversar com a diretoria. O que você entende por parceiro da empresa? Isso, aquilo outro. Beleza. Nisso eu tenho mais esses caras que estão dentro de casa, estão sendo tratados como cliente, mas eles são parceiros. Porque eles fazem esse mercado que você falou. Por isso que normalmente é parcerias e canais, que o parceiro é um canal de venda. Sim. Dá pra mim. Beleza. Puxei pra cá. Esses aqui eu já tinha um histórico de dados. Ele usa o meu produto para fazer este serviço para estes clientes e ele repassa esse custo desta maneira. Preciso garantir um processo para esse tipo de parceiro. Fiz, estruturei. Tá rodando. E no meio do caminho você vai identificando melhorias. Preciso ter mais touches, preciso ter menos touches, preciso disso, preciso daquilo. Para os parceiros lá de cá, preciso ter um canal de entrada, preciso dar mais treinamentos, eu preciso ser mais proativo com eles, eu preciso dar mais de uma opção de canal de contato. Quais canais de contato eu tenho disponível? Legal. Eu tenho o CRM aqui e tenho outro CRM no CS. Qual é mais eficiente para o meu trabalho? Eu vou para cá. Porque isso. Cara, o contrato que a gente tem hoje de parceria, ele abrange tudo que precisa para um parceiro ser eficiente comigo, eu dou respaldo para ele, até aqui dá, para esse tipo de parceiro dá, para isso aqui eu não tenho nada. Vamos criar um contrato.
E tudo você vai criando, vai testando e vai validando. Então, quando você quer estruturar uma área, que você quer estruturar um processo, primeiro entenda, tem histórico de dados? Tem. Não tem. Não tenho? Preciso criar. Como que eu crio? Eu vou no mercado e busco dados, eu vou no meu cliente e busco os dados do meu cliente, eu vou para dentro de casa e busco no meu cliente interno e faço um primeiro arcabouço. Consigo fazer um estudo em cima disso? Consigo. Eu consigo enxergar um processo disso aqui? Simples. 3, 4, 5 etapas simples, não um visagem lindo. Simples. Consigo. Faz, executa e roda. Faz e executa e monitora. Uhum. Funciona, não funciona, o que deu certo, o que deu errado, faz um processo de sprint. Tudo tem que ser sempre muito rápido. A cada 15 dias, 10 dias, semanalmente, diário, dependendo do processo, você vai monitorando e você vai refazendo. Então, mas tudo começa muito em quê? Estudar o terreno, dados e aonde eu quero chegar. Tendo isso, aí você começa a construir. Entendi. Recentemente, pessoal, acho que é até legal trazer isso também, meio que completando um pouco da visão do Santil. Acho que também um ponto bastante importante antes de você estruturar uma área, de você sentar e entender que seguir todas essas dicas que o Santil disse, acho que é bastante importante também você saber o seu objetivo, né? Então, sim. Eu recentemente, agora que eu estou responsável por estruturar também a área de parcerias aqui da UP, é literalmente você sentar com, seja diretoria, seja CEO, seja gerente, se você é coordenador, seja seu coordenador, se você é supervisor, entender o que a empresa espera com isso, né? Pô, vou estruturar a minha área de suporte, vou estruturar a minha área de comercial. Pô, beleza, você vai estruturar a minha área, eu vou estruturar a área comercial. O que a empresa está esperando? Qual que é o teu objetivo com isso, né? E daí você sabendo o teu objetivo, fica muito mais claro de você seguir, seguir essas dicas que o Santil disse. Eu acho que seria algo legal, assim, de comentar um pouco com vocês. Outra coisa também que eu ouço bastante, Santil, eu até não cheguei a estudar muito sobre isso, para ser bem sincero, é a questão do customer centric, né? Eu acredito que seja isso, que se fala dessa forma, tá? Meu inglês não é muito bom. Mas o que ele tem a ver com o CS, com o CX? Eu acho que, bom, pelo nome, o nome já é parecido, né? Alguma coisa tem a ver. Cara, o que é isso, sabe? Tipo, conta. Cara, voltamos para aquela máxima, né? O cliente no centro. Tem que ser uma cultura. A partir do cliente, então aqui a gente vai acabar voltando alguns passos atrás, né? Eu coloco o cliente no meio da conversa. Eu coloco o cliente no meio da sala e falo, o cliente pediu isso. Nosso cliente é assim, nosso cliente é esse cara. Daí tem lá os arquétipos dos clientes, por exemplo. Tá aqui. Esses são os caras que consomem da gente. Uhum. O que nós vamos fazer? Porque do jeito que a gente tá entregando aqui não tá funcionando, ou então, ó, cara, isso aqui tá animal. Marketing, vamos explorar mais essa parada. CS, porra, é muito massa quando vocês fazem X tipo de conteúdo. Uhum. Vendas, quando na hora de dar o desconto você usa este ponto aqui como principal, além de fechar o cliente, o CS consegue ter isso, baseado no cliente no centro. Uhum. Então o Customer Centric ele é uma cultura, ele é uma metodologia, querendo ou não, que engloba como todos os processos que afetam o cliente estão sendo desenhados. Por isso entra o Customer Experience, por isso entra o Customer Success, porque eles partem do cliente no meio. Entendi. E aí quando você tem vendas pensando no cliente, quando você tem pré-vendas pensando no cliente, o marketing pensando no cliente, quando a sua empresa se preocupa em resolver alguma dor, aí é o Customer Centricity, que é a centralidade do cliente, é o cliente no centro, é o universo de vocês está aqui. Acho que mais do que isso eu não vou conseguir mais. Mas aqui, acho que... Não, entendo. Tá de boa. Eu sei que depois, mais disso, começa a meio que se tornar redundante, né? Você vai meio que... Você dá uma de chat GPT, você vai falando alguns assuntos aí, vai enrolando sempre para falar a mesma coisa. Literalmente isso. Exato. Uma coisa que eu acho legal também, trazer assim, perguntar para você, quais são com a tua experiência que você tem, quais são os erros mais comuns que uma área de CS, uma área de CX pode cometer? Porque, tipo, a gente sabe que hoje erros acontecem, né? O erro ele é sempre comum. E eu acho que, na minha opinião, tá?
Quando você vai testar alguma coisa, quando você vai desenhar um processo, se preocupe se não está aparecendo um erro, porque não tem como ser 100% exato você fazer tudo de primeira, cara. Um erro vai aparecer, um erro tem que aparecer, para você aprender com ele, né? Quantas vezes a gente já não ouviu de professora que, tipo, quando você acerta uma questão de prova, corre risco de você esquecer dela, porque você já acertou. Agora, quando você erra, você nunca mais vai esquecer daquela questão, daquela resposta. Então, tipo, eu acho que, cara, seria legal você contar pra gente quais são os erros mais comuns em uma área de CS, os erros mais críticos também, você fala, cara, cuida. Cara, pra mim, um negócio que me dá asco, assim, é quando... Não, nós temos um gerente de CX. O cara cuida do suporte. Uhum. Não, mas o nosso time de sucesso do cliente é bom. É suporte também, ou é um pós-venda padrão. Nada contra o pós-venda, nada contra o suporte. Muito a favor, inclusive, eu acho que tem que ter. E você tem que entender a metodologia, como funciona, mas para mim é o erro crasso. Então, eu tenho o CX na minha empresa e deixa o nome do suporte de CX, o nome de uma etapa da jornada de CX. Não, cara. Um cara de CX, ele vai olhar para todos os pontos. Um time de CX, de verdade, ele vai interagir com todas as áreas, ele vai ser quase um business partner, digamos assim, para entender se aqueles processos geram boas experiências para o cliente e vai descobrir quais são as métricas de cada uma dessas áreas que me dizem que eu tô tendo que meu cliente está tendo uma boa experiência naquela etapa. Uhum. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para o CS, é muito comum os processos de CS serem desenhados para aquilo que a empresa acredita que é a jornada ideal do cliente com o produto. Aí dá merda. Uhum. Pô, a gente acabou de falar de centralidade do cliente. Sim. Sabe? Então, se eu não coloco o meu cliente no centro, se eu não entendo o que meu cliente quer, para que eu vou desenhar um processo de CS? Sabe? Sim. Para que eu vou desenhar um processo de suporte? E um exemplo claro de quem coloca o cliente no centro e tem um baita processo de pós-venda, CS, suporte desenhado, que daí vale a pena, é a Amazon. A Amazon Estados Unidos é a principal escolha dos americanos para fazer uma compra na internet. Quase 50% dos americanos que vão comprar alguma coisa online pesquisam primeiro na Amazon e não no Google. Uhum. E 98 ou 99% dos chamados da Amazon são resolvidos em menos de 10 minutos e pela primeira pessoa que atendeu a ligação, que recebeu o atendimento no WhatsApp, que recebeu o e-mail, que recebeu o carta, o que for. Por que isso é tão relevante? Primeiro, eu coloquei o cliente no centro. Uhum. De novo. Segundo, cara, ninguém gosta de ficar transferindo. Só um minutinho, senhor, eu vou transferir sua ligação. Isso é muito importante para nós. Cara, exato, eles cortaram isso. Isso é sucesso, porque o cliente ele não quer abrir chamado. Mas quando ele abre o chamado, ele quer que resolva o problema. Ele não queria ter tido, mas agora quer que resolva. Quando você dá uma solução rápida, show de bola. O que é isso? Um processo que pensou no cliente, que colocou o cliente no centro e entendeu que ele precisa de uma boa atenção. Uhum. Sempre que possível, a Amazon também gratifica esses clientes, compensa de alguma maneira se não tem solução àquele problema. Alguma coisa ela vai procurar para fazer o cliente ficar feliz e comprar de novo no site da Amazon, em alguns casos até mesmo com a loja. Uhum. Né? Ela tem um marketplace à disposição, mas ela procura valorizar isso. Muito por quê? Porque ela só estruturou esse processo, porque colocou o cliente no centro, entendeu o que o cliente dela queria, por que o cliente prefere ela. E aí eles foram atrás de comprar UPS para dar uma logística mais rápida e entregar mais rápido. Os algoritmos da Amazon, conforme vai tendo mais pessoas na mesma região procurando um item. Exemplo, nós queremos comprar uma caneca. Sim. Mas a gente não conversou sobre isso. Então, você está na tua casa e a tua casa é a 500 metros da minha e a 500 metros da Tainá. Uhum. Moramos perto, mas moramos em casas diferentes, não tivemos contato e procuramos o mesmo item. Pode não ter sido exatamente a mesma xícara, num primeiro momento. Mas nós três nos interessamos também pela mesma xícara. Uhum. O que a Amazon faz? Quando ela entende isso, os algoritmos da Amazon trabalham.
ela sempre tem depósitos capazes de atender um raio de no máximo 5 quilômetros nos Estados Unidos, deixando bem claro. Ela direciona um item daquele para aquele depósito. Porque a probabilidade de pelo menos um de nós três comprarmos aquele item é de 30%. Porque a gente já está procurando. Sim. E os três se interessaram pelo mesmo item. Logo, um de nós três talvez vá comprar. Você foi lá e comprou. E a Amazon é muito conhecida pelas entregas rápidas. Sim. Se você comprar de manhã, de tarde está na tua casa. Por quê? Porque ela trabalhou previamente para garantir que o estoque mais próximo da tua casa estivesse abastecido com aquele produto para você receber rápido. Porque, cara, a pior experiência que tinha-se antes com o e-commerce era a demora. Você pagava muito mais barato, mas demorava muito para chegar. Sim. Agora, tá chegando no mesmo dia. O Mercado Livre faz isso no Brasil agora, tem o Melifull que faz isso. Por quê? O cliente quer receber logo o produto. Então, a Amazon começou com isso nos Estados Unidos e disseminou, e ela só desenhou esse processo porque ela entendeu que o consumidor que recebe o produto mais rápido aumenta a chance de recompra. Quanto mais ele estiver satisfeito, mais ele vai comprar. O estudo da Totango do ano passado, ano retrasado, disse que entre 70% e 90% dos faturamentos da empresa vem de quem já é cliente, por causa da recompra. Então, no processo, ele só pode ser desenhado depois que eu entendo esse cara, porque isso vai me trazer receita. Então, o erro mais comum, volto para fechar, ser prolixo, repetitivo e ficar na cabeça de vocês. Se o cliente não estiver no centro, teu processo está errado de CX e de CX. Ponto. E não trate CX como uma única área que olha só para uma etapa do processo, faz ela trabalhar com toda a tua empresa. Isso gira muito porque a gente já viu isso em algum lugar, e provavelmente vocês já devem ter visto isso em algum lugar, que aqueles estudos que dizem que sai muito mais caro você adquirir um novo cliente do que manter o que você já tem. Sim. Né? E então, 5 a 25 vezes mais caro trazer um novo cliente do que manter um cliente. Então, e daí gira um pouco com isso que você está falando, né? E, tipo, o lucro ele já vem de quem já comprou, né? E, cara, isso tipo, é sensacional, porque vamos supor, o cara vai, compra, beleza, gostou, é muito provável que ele compre de novo, é provável que ele, tendo uma boa experiência, ele vai fazer a propaganda do negócio, então às vezes ele entra, faz coloca a famosa 5 estrelas, deixa um comentário, pô, chegou muito rápido em casa, produto muito bom, coisas nesse sentido, sabe? E daí isso tecnicamente aumenta as vendas do produto, né? Porque você vê outras pessoas como você comprando, automaticamente você vai comprar também. E acho que para finalizar, a gente tinha marcado de ficar 1 hora conversando, pessoal. Nós já fechou quase 1 hora, falta alguns minutos ainda. Eu queria conversar mais, só que o Marcos disse que era só 1 hora. Tá? Mas a questão é a seguinte, dica de ouro. Acho que você fala que pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser de vida, mas acho que a dica que transformou o Santil no que o Santil é hoje, ou que o Santil usa para falar para os melhores amigos e provavelmente vai falar para um filho, para uma filha futuramente, a dica de ouro que você daria para a gente? Invistam em conhecer pessoas. Networking é tudo. Pra tudo. Cara, vamos jogar bola? Cara, tem um cara que eu conheço lá que joga pra caramba. Vamos levar ele. Aí você vai pra pelada, os caras resolvem montar um time e você tá sempre jogando. Meu, da hora. Cara, vamos fazer um podcast que ainda a gente vai chamar o Santil. Olha eu aqui. Saca? Tipo, se eu não tivesse um bom relacionamento com as pessoas, e não só ser um bom profissional. Ser um bom profissional, você aprende. Mas quando você se interessa genuinamente pelas pessoas com quem você está criando relacionamentos e entende até onde essa pessoa te dá abertura, aí é o jogo. Cara, se interessa pelo seu par, se interessa pelo crush, se interessa por onde você está trabalhando, se interessa pelo que você está fazendo e invista no relacionamento. Eu fui atrás de entender o que era o Customer Experience. Por exemplo, eu sou muito apaixonado por trabalhar, realmente. Eu me apaixonei pelo que é o Customer Experience porque ele é uma área generalista. Fui atrás de descobrir quem eram as referências do Customer Experience. Consegui conversar com a maioria delas já, trocar ideia, fazer benchmarking. E isso me abriu portas. Em Curitiba, eu conheço muita gente
Então isso também me abriu muitas portas. Hoje eu consigo fazer benchmark com muitas pessoas, isso me abriu clientes, né, pessoais e nas empresas que eu trabalhei, porque eu sempre me dei muito bem com elas, eu consegui identificar a oportunidade de negócio, porque eu sempre me interessei genuinamente pelo que elas querem fazer. Então, invistam em relacionamento, invistam em networking, invistam em conhecer outras pessoas, isso abre muitas portas, e mesmo que você não saiba o que aquela pessoa faz, mas se te interessa, ou se você é incapaz de fazer aquilo que aquela pessoa faz hoje, mas você se interessa em aprender, quando você tem um rapport, você tem um espelho que você gosta, fica muito mais fácil. Então, relacionamento é tudo. E, claro, para quem trabalha com cliente, tem que gostar de relacionamento, Sim. de se relacionar com as pessoas. Cara, show. Bom, acho que inicialmente é isso. Digo inicialmente, porque eu espero tê-lo mais vezes aqui com a gente. Acho que ter você envolvido, ter você compartilhando esse conhecimento é extremamente rico. Então, como dissemos da última vez, ouro aqui, hein? Temos ouro aqui. Então, anotem tudo isso, aprendam com isso que vocês ouviram do Santil. Indicação de livro. Esse é um bom pedido, né? Indicações de livro. Me conte, me indique 2. Cara, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John C. Maxwell. Eu já li esse livro 5 vezes. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É livro de prateleira. Não tem erro. Caraca. E podcast? Qual que você indica? Petit Jornal, Política Internacional, Salescast. É isso que eu queria. Trabalhar nas vendas. Cara, e pra quem quer saber muito de cliente, tem um monte, velho. Acho que o que eu tô gostando agora também, especificamente pra experiência do cliente, é o Conexão Customer. Então, tipo, quem quiser isso, vai lá e entende o que é a experiência do cliente, aprende com gente muito grande, vem pra cá e aprende a fazer venda. É isso. Então é isso. Santil, obrigado de novo por ter participado. Agradeço muito de você ter aceitado, né? Não sei nem se aceitei, mas agradeço por você ter aceitado esse convite. Cara, tamo junto. Obrigado, cara. Grande abraço. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o nosso querido podcast. Deixe seus comentários, deixa o like, curte, compartilha. Deixe alguns exemplos ou pessoas que vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente. Lembrem-se, estamos aí para oferecer para vocês tanto entretenimento quanto conhecimento e às vezes um pouquinho de piada. Um grandes beijos e até a próxima. Falou, pessoal. Valeu, galera.